boa tarde a todos. Obrigado pela presença e pelo tempo de vocês hoje, nessa linda tarde de quinta-feira. Hoje, um dos dias, acho que mais bonitos do ano até agora. E nós aqui conversando sobre um dos temas que mais nos agradam, que é Analytics, BI. Mas hoje eu acho que a gente vai ter um bate-papo diferente. Hoje a gente vai ter Nós temos um convidado, nós temos um parceiro aqui, um grande parceiro nosso aqui da Click, que é a Cluster, na figura do Thiago Pessato. E hoje ele vai nos dar realmente uma verdadeira aula sobre Embedded Analytics, vai falar um pouquinho também sobre mashups. Então, eu acho que hoje vale muito a pena a participação de todos, que todos fiquem até o final, porque vão ser insights muito importantes da utilização de conceitos práticos sobre essa ferramenta que a nossa plataforma oferece para vocês. Então, o Tiago, ele já é graduado também em arquitetura da informação, tem aí mais de 20 anos de experiência, acho que depois ele vai falar um pouquinho, mas ele é o cofundador e é o Head de Information Design da Cluster. Então, realmente aí hoje teremos insights muito valiosos desse grande cliente, quer dizer, grande parceiro que nós temos. Então, Tiago, bom, o palco agora é seu, então pode fazer aí a sua mágica, meu caro. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo bem? Sim, ouvimos perfeitamente. Um prazer tê-lo aqui representando a Cluster e obrigado pela tua participação e pela apresentação que você vai fazer aqui para nós. Imagina, eu fico muito feliz pelo convite, né? E toda vez que vem o convite de vocês, a prioridade muda totalmente aqui, né? A gente reprioriza tudo, assim, não, vamos lá coisas importantes primeiro, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês, é um prazer, a gente tem um relacionamento muito legal, muitos anos já, conheço muita gente, né? Então, fico feliz de ter essa oportunidade aqui, mostrar um pouquinho do que a gente faz, que é algo muito nichado, muito especialista, né? E que nos está trazendo bons resultados aí, não só aqui no Brasil, mas fora. Mas vamos lá, estão vendo aí? Eu acho que sim, né? Conseguimos ver sim. Então, bom, eu vou desligar também minha câmera agora para que o pessoal possa ficar mais concentrado aqui também na sua apresentação. Então, muito bem. Tiago, boa apresentação. Pessoal, bom aproveitamento aí e prestem bastante atenção, porque hoje é um tema muito, muito, muito importante e temos aqui uma apresentação de altíssimo nível. Então, Tiago, o palco é seu. Legal. Obrigado, gente. Obrigado de novo pelo convite, Guilherme, André, Marco. Eu já abro esse primeiro slide, que é a capa, falando que a apresentação hoje ela não é tão técnica, porque a ideia aqui é passar uma visão mais geral, trazer exemplos, falar um pouco de coisas importantes que a gente percebe aqui durante os projetos e desenvolvimento até de produtos onde a gente embarca o Click, né? Então, a gente quer trazer um pouco da nossa experiência aqui para vocês, principalmente abrir o campo, né? Abrir os olhos para vocês de que o Click é muito além daquilo que normalmente se enxerga num painel nativo, né? Seja no SaaS ou no on-premise. Então a gente consegue extrapolar bastante a experiência, né, do usuário, entregar algo muito, muito focado na expectativa de cada usuário, né? E a gente está bem posicionado nessa frente aqui. Então, falar de Embedded Analytics. Para quem não me conhece, eu já vi ali que algumas figuras conhecidas, parceiros, ex-colegas, enfim, mas me apresentando, eu sou fundador e hoje sócio, né, e CEO da empresa, sou também chefe da parte de Information Design, então isso está na veia, não vou deixar de ver nunca para a questão do melhor gráfico, o melhor tipo de visualização para passar informação, qual é a melhor experiência de navegação, então isso ainda está na minha veia e não vai sair nunca, né. Tenho mais de 20 anos de experiência na parte de criação de interfaces digitais e trabalho desde 2011 com BI, com Click, né? Então, assim, tem gente mais escolada do que eu aí em termos de BI, mas 10 anos já nos trouxeram alguma experiência aí em projetos e trabalhos com Click. A Click, falando um pouco da nossa parceria, né, a empresa foi fundada em 2014, em 2017 a Click nos convidou a ser parceiros, isso foi bem legal, a gente ficou muito feliz na época, seguimos felizes e contentes com a parceria, então 4 anos se vão aí desde do início da parceria. Então a gente basicamente cria mashups e extensões que o Click de forma nativa não consegue entregar, né, então esse é o nosso foco, a gente não trabalha aqui
com o clique nativo. A gente trabalha em cima das APIs e das funções que a Click nos fornece dentro do ClickSense para transformar e customizar totalmente a experiência, né? Então, já de cara fica um recado para quem ainda é das antigas e vem do ClickView e tem um certo ranço ainda de que o ClickSense não permite fazer muita coisa em termos visuais, e o ClickView era muito melhor e tal, e na verdade não, tá? O ClickSense ele é muito mais aberto em termos de experiência, em termos de customização, só que você tem uma camada adicional, né, de trabalho ali, que não é tão trivial quanto era no ClickView, mas em compensação a experiência ela consegue ser muito melhor, né, desde que você tenha conhecimento para trabalhar com isso. Penúltimo slide sobre a empresa, tá, rapidinho. A gente começou, então, nesse período com foco aqui, atendendo parceiros e clientes diretos no Brasil. De 2 anos para cá, a gente começou a se abrir internacionalmente. Hoje, a gente tem mais clientes fora do Brasil do que no Brasil, para ser honesto. A gente está fazendo mashup para esses países, onde vocês estão vendo as madeirinhas aí, e também vendendo nosso produto embarcado em Click, que eu vou mostrar mais no final, tá? Também para esses países aí, além do Brasil, é claro. Mas hoje a gente já está bastante internacionalizado, vamos dizer assim, né? Basicamente, o que a gente faz aqui são projetos customizados com base nos requisitos e expectativas de cada cliente, Click, né? Então, a gente só trabalha com quem já tem o Click instalado, né? Quem já é cliente Click. Então, a gente customiza projetos, seja de extensão, de mashups, transformar a experiência do usuário. A gente desenvolve produtos em cima da engine do Click, né? E o New Hub é nosso atual produto por enquanto, né? Vou mostrar um pouquinho ele no final. E a gente também oferece treinamento para capacitar tanto clientes quanto parceiros a desenhar e desenvolver mashups, embedar o Click, né? Está tendo, inclusive, uma turma do curso de desenvolvimento de mashups nesses dias de agora. Amanhã já tem mais uma aula aí. Então, a gente realmente está bem focado nessa camada visual. Bom, mas antes de começar a falar de mashups e embedded analytics, né, que é o assunto aqui, eu queria trazer algumas considerações, né? Eu acho que é bem importante, antes da gente sair desenvolvendo qualquer coisa ou chegando a conclusões de forma prematura, eu queria já deixar claro para vocês que a gente não recomenda construir mashups para todos os seus painéis ClickSense, embora a gente só faça isso aqui dentro da empresa. Mas mesmo assim a gente entende que nem todo painel Click deve ser mashup. Mas, ao mesmo tempo, a gente acredita ser um tremendo desperdício não utilizar mashup em painéis estratégicos. Então, normalmente, o que a gente vê nos clientes assim, todo mundo tentando acessar o mesmo tipo de painel, seja um usuário analista, seja um usuário C-level, o dono da empresa, o diretor, o CEO, enfim. Você está entregando uma mesma abordagem visual de experiência para públicos totalmente diferentes, com rotinas de leitura de dados totalmente diferentes, e isso definitivamente não vai entregar uma experiência igual ou boa dentro da expectativa de cada um, porque cada um tem esses perfis e suas peculiaridades, né? Então, a primeira coisa é isso, tentar entender para quem você está desenvolvendo o seu painel, e aí entregar com base na expectativa dele e não na sua, né? Então a regra de ouro é essa, né? Conhecer bem o seu usuário, entregar a melhor abordagem de UX para ele e não para você ou não para quem está desenvolvendo, né? Não adianta você entregar vários painéis, dar uma enxurrada de dados para o usuário, mas você não se colocar no papel dele para poder entender a expectativa e trabalhar em cima disso, né, e não em cima daquilo que você sabe fazer e tal, né? Então, esse é um erro que a gente vê muito acontecendo em clientes, né? A gente tentar forçar a barra com abordagens de painéis ali para públicos diferentes, né? E eu acho que isso aí é o começo de tudo para a gente acertar o passo e deixar todo mundo contente com um engajamento maior em termos de uso da ferramenta, né? Então, basicamente, a gente poderia separar as abordagens dentro do mundo Click em uma abordagem de self-service BI, que requer o uso do ClickSense nativo, né? Então, o ClickSense nativamente ele está 100% focado para esse público aqui.
aquele cara que vai criar sua sheet, criar seu gráfico, criar seu painel. Então, assim, é uma ferramenta focada nessa abordagem. E para o Embedded Analytics, que é o que a gente constrói, é onde a gente constrói os mashups, né? Assim, isso no frigir dos ovos são sinônimos, né? A gente fala Embedded Analytics, mashup é praticamente a mesma coisa, né? Vou entrar um pouquinho mais nesse assunto. Mas aqui a pegada é um pouco diferente. Aqui a gente consegue entregar algo muito mais guiado, customizado, né? Basicamente como as imagens estão mostrando aqui. O self-service, você vai lá, você tem lá várias opções, desde gráficos, de dados, de tudo, dentro do que o Qlik oferece, e você se serve e monta da maneira que você quiser. Aqui não, aqui o cara quer o prato pronto, ele quer bonitinho no prato dele, ele não tem tempo, ele quer consumir aquele dado daquele jeito no celular, com uma experiência ótima, com a identidade visual dele, com os requisitos visuais dele. Então, ele espera algo customizado, e aí entra o embedded. Então, assim, já que a gente tem essas duas abordagens, o primeiro passo é assim, ok, legal, mas quando que eu uso um e outro, né? Como é que eu faço para identificar? Basicamente, os projetos de BI, ou produtos de BI, em cima do Qlik, eles começam a partir de documento de requisitos, uma lista de KPIs, por exemplo, né? Você tem isso, chega a demanda. A partir daí, o ideal é você entender melhor essa demanda, conversar, e aí não só pegar essa lista bruta, esses requisitos brutos e sair desenvolvendo algo nativamente, porque você pode errar de cara, né, com base na expectativa do usuário. Então, você vai entender melhor isso através de uma etapa de user research, que a gente chama, entrevistas, conversas com stakeholders, com os usuários, se possível. No fim das contas, ele que vai usar, não é o dono do projeto, né? Às vezes a gente faz um projeto de BI para um dono do projeto dentro de um cliente, e esse cara não vai usar o painel. Então você já tem uma certa briga aí. Você está atendendo ele, mas no fim das contas, quem vai usar são outros usuários, e você pode ter algum problema aí. Então essa etapa é muito importante, porque é ela que vai determinar os caminhos possíveis, né? Com base nela, se você tiver uma baixa complexidade de interface, você identificar que a complexidade exige baixa interface em termos de experiência e tal, e o foco desse painel é em self-service, você deve se ater ao aplicativo nativo do QlikSense, né? Sem usar as APIs, sem consumir os dados e renderizar de outra forma, tá? Agora, se a partir dessa etapa aqui, você identificar que existe uma alta complexidade de interface, uma expectativa alta, né? Não, eu quero ter o layout do jeito que eu quero, assim, aparecendo um aplicativo nativo e tal, com as minhas cores, o meu logo, um gráfico que você clica, ele abre outro gráfico em cima, cruzando dados de outro painel, eu não quero nem saber, eu quero tudo isso. E eu quero pronto, eu não quero criar nada, eu não quero criar cheat, eu não tenho tempo para isso. Então, assim, opa, temos um alerta aqui, acho que o melhor caminho não é esse. Aí sim a gente realmente tem que caminhar para o lado do embedado, né, do mashup que a gente chama. E para chegar lá no final, você não pode também simplesmente sair implementando esse painel, né? Você vai ter que definir isso. Ok, a expectativa é essa. Como é que a gente chega lá? O primeiro passo é você definir conteúdo, definir como é que serão os gráficos, a navegação, a estrutura geral desse aplicativo, desse mashup, né? Então, para isso, a gente precisa passar por desenhos de protótipo de baixa e de alta, às vezes só de alta, mas protótipos a gente vai ter que ter sempre para, com base neles, passar a implementar a parte web, né? Para daí sim trazer os dados que vêm do Qlik. Né? Então, isso aqui é uma camada adicional a essa. Então, mesmo que você vá construir um mashup, como está marcado aqui, a gente vai precisar desse cara, porque é desse cara que os dados vão vir e alimentar esse cara aqui. Então, a gente precisa disso, são camadas separadas, né? Então, obrigatoriamente, você vai ter que ter um aplicativo ou mais de um. Você pode ter um mashup, uma página web, embarcando o Qlik, que traga dados de 5, 6, 8 painéis QlikSense, tá? Ao mesmo tempo. E o usuário nem percebe que ele está trocando de contexto, né? Isso é o legal do embarcado, né? Você está embarcando o Qlik, você está customizando a experiência,
o usuário nem percebe que por debaixo dos panos ali você tem N conexões rodando em paralelo, enfim, tem um mundo acontecendo ali por baixo. Então, isso aqui é um recado inicial bem importante, né? Nem tudo deve ser mashup, mas tem painéis que com certeza são muito estratégicos dentro de todos os clientes. Eu posso garantir, assim, todos os clientes Click no mundo têm potencial para ter, no mínimo, um painel customizado, embarcado, para nível de diretoria, chefia, enfim, alta diretoria, né? Assim, esse público é o público que requer algo mais customizado, né? Então, voltando aqui para o Embedded Analytics, né, falando da tradução do termo, né, o que é Embedded? É análise incorporada, né, é através dos famosos mashups. Então, o que a gente faz aqui é isso, todo dia, o dia inteiro, há vários anos, né, então a gente tá bem escolado nessa área aí, e é uma área que vem crescendo bastante, tá, bastante mesmo. Tem muito cliente parceiro AM, desenvolvendo soluções, embarcando o Click, né, é uma demanda muito crescente no mundo, não só no Brasil. Tá, então, significa incorporar o Click em outra coisa, né? Então, tirei aqui do site da Click, ó, análise incorporada integra perfeitamente recursos analíticos e conteúdo em aplicativos de negócio, produtos, sites ou portais. Ele permite que os usuários acessem rapidamente dados e percepções relevantes em seus fluxos de trabalho diários sem desacelerar e mudar para usar um aplicativo analítico separado. Eu acho que isso aqui é o mais importante. A moral de você embarcar o Click em alguma coisa é deixar essa experiência o mais fluida possível para o usuário final, né? Você imagina que você tem um portal qualquer, um portal de cliente, de um banco ou de algum outro serviço, e tem lá dentro desse portal uma área que trata de dados, que traz dados do próprio cliente, ou enfim, da instituição, o que seja. Seria muito ruim para o usuário chegar numa área em que tenha dados de clique, abrir uma outra aba, criar um outro login, assim, quebra totalmente o fluxo, o usuário não gosta, ninguém gostaria de fazer isso, então é por isso que a Click nos oferece APIs para a gente consumir e deixar isso mais fluido em termos de experiência para o usuário, né? A gente consegue entregar o dado, né, com uma interface igual ao que o cliente teria num portal, por exemplo, né, como eu estou citando aqui, e o cliente e o usuário final não perceber que ele está usando o Click, ele nem percebe. Ele está naquele portal interno, naquela intranet, enfim, e ele está lendo dados do Click, mas sem saber. Por quê? Porque a gente customizou a camada visual, né, e trouxe o dado dos painéis ClickSense por debaixo dos panos. Então, falando dos casos aqui, né, onde é que a gente pode usar o Embedded? Em portais externos, em aplicações de negócio, né, ou de processo, em sites públicos da web, isso é bem comum lá, usando o QAP, enfim, existem vários exemplos aí, e também em softwares comerciais, né, produtos comerciais, isso já está acontecendo bastante aí já há algum tempo, né, usar a engine do Click para rodar uma outra coisa por cima, né, mas a camada visual totalmente customizada. Alguns exemplos, né, onde a gente incorpora o ClickSense em uma aplicação customizada de negócio. Então, aqui a gente tem dados do Click, vindo do Click, né, e a gente foi customizando, né, isso é demo da Click, tá, isso não é demo da Cluster, isso foi customizado para atender determinado requisito funcional e visual, né, então você tem uma experiência de navegação diferente, você tem todo um look and feel diferente, você consegue reposicionar os elementos de forma mais livre, aí realmente um trabalho de criação do design, né, pensar bem o design da melhor experiência e depois implementar isso, trazendo os dados do Click, né, aqui dá para perceber que a gente está, que eles embarcaram, né, ou seja, eles embedaram objetos nativos do ClickSense, aqui embaixo são tabelas, né, e esses gráficos me parecem também nativos, não tenho certeza agora, ou levemente customizados aqui, então dá para fazer isso também. Você pode customizar o gráfico trazendo só o dado do clique, ou você pode trazer o gráfico inteiro para dentro de uma página web, então isso também é possível. Então isso é um painel de BI, né, com o ClickSense embarcado por debaixo, tá?
um visual bastante diferente daquilo que nativamente o ClickSense nos traz. Aqui um exemplo onde se incorpora o ClickSense em um site público, né? Você tem lá, nesse caso aqui, informações sobre presidência lá dos Estados Unidos, tal, previsão de gasto, e aqui você vê claramente que é um gráfico do ClickSense embutido numa página web pública, então é um caso, é um cenário de uso bem comum também, né? Você trazer os dados para enriquecer a análise, né, e permitir aí que o usuário filtre e faça tudo que a gente sabe que o Click permite fazer numa interface web, tá? Então, incorporando o ClickSense em um site público. Aqui também outro exemplo, né, mesma situação, o usuário está navegando para querer saber informações sobre companhias aéreas, né, dentro da revista Time. Isso aqui foi feito pela Click para a Time usar dentro de um portal seu, público, né, e esse dado está lá, está disponível, inclusive está no site de demos da Click, foi de lá que a gente pegou esses exemplos aqui. Então, mesma coisa, a gente está incorporando o ClickSense em um site público, customizando basicamente tudo. Aqui, uma customização num nível um pouco mais básica, porque a gente está só trazendo o dado, trazendo o objeto do ClickSense aqui, né? Então não foi construído um gráfico novo do zero para daí trazer o dado, enfim, tem essas diferenças, né? Eu vou mostrar para vocês. Então, mais um exemplo aqui. E aqui a gente tem um exemplo de um software comercial que incorpora o ClickSense por debaixo, que é o que a gente desenvolveu aqui 2 anos atrás, que é o New Hub, que na verdade é um portal que roda dentro de um ambiente ClickSense, onde onde a gente consegue trazer aqui todos os painéis e mudar a experiência desses painéis aqui automaticamente na tela, né? Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, no menu da esquerda é uma navegação entre categorias diferentes. Isso aqui roda 100% dentro de um servidor ClickSense, tá? Então, a gente usa só recurso do Click aqui, não tem nada fora. Então, a gente consegue criar e salvar propriedades dentro de um servidor ClickSense e reorganizar painéis dentro dessa estrutura de navegação, criar grupos e subgrupos, né, primeiro e segundo níveis, e aqui o que vocês estão vendo dessa linha do meu mouse para cá é uma customização automática, ou seja, todos os painéis ClickSense que rodam dentro desse software aqui, eles assumem esse layout automaticamente, ou seja, o menu, a navegação entre sheets, que é aquela setinha lá em cima no canto direito, no clique nativo, automaticamente isso vem aqui para esse menu. A gente consegue agrupar sheets aqui também dentro desse contexto. Os filtros principais a gente consegue deixar aberto ali em cima, os outros filtros lá, os botões. Então a gente trocou tudo, a gente praticamente quebrou, né, explodiu o ClickSense, e a partir de uma folha em branco a gente desenhou praticamente o que quis, renderizou do que quis. Claro, isso deu um belo trabalho em termos de programação, mas assim, o Click nos fornece isso, né, nos permite fazer isso. Não tem nada hackeado aqui, é só usando os recursos documentados que estão no help, enfim, nos guias da Click aí, usando só os melhores recursos que já existem, né. Então, foi um bom trabalho nesse sentido, né. A gente está evoluindo nesse produto, eu vou mostrar um pouco mais dele mais na frente. Então, assim, eu não sei se todos conhecem, mas um recurso muito importante que deve ser usado é o site de demos da Click. Aqui tem muito mashup legal, tem alguns mais antigos, mas tem uns novos e tem algumas abordagens visuais bem legais, né? E eu até faço questão de mostrar aqui um pouco. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Aqui. Aqui eu estou com demos.click.com aberto, ele já abre aqui na aba de ClickSense, e aqui ele traz tudo de tudo, né? Ele já traz muitos demos, de ClickView inclusive. A sugestão aqui é vocês filtrarem pela tag Mashup, tá? Quando você faz isso, ele vai trazer só mashups de ClickSense, e aí você pode brincar à vontade aqui. Eu vou mostrar esse último, por exemplo, que foi bem recente. Trabalho bem legal que foi feito pelo time de demos lá da Click. É uma abordagem bem storytelling, né? Não é um painel exploratório, cheio de filtro para você descobrir os dados, não, aqui é uma análise guiada mesmo, né? Alguém
Alguém tinha uma história para contar, desenhou, prototipou isso, pensou na experiência, e isso foi implementado trazendo dados do clique, né? Então, isso aqui é 100% clique, tá, gente? Mas, ao mesmo tempo, você percebe que não existe um componente visual nativo rodando aqui dentro. Foi tudo customizado, tá? Então, você tem navegação aqui, você tem os dados aqui embaixo. Vou passar bem rapidamente aqui. Aqui também, ó, então, gráfico customizado. Eu estou scrollando o mouse e ele está passando, me contando a historinha, né? Ou eu posso clicar ali do lado. Mesma coisa aqui, né? Então, ele tem um certo nível de interatividade menor, proposital, tá? Não é um painel exploratório, mas eu acho que a intenção aqui do pessoal da Click foi justamente mostrar que, olha, dá para ir muito além do nativo, muito além mesmo, dá para pensar em algo bem customizado, diferente, né? Usando os recursos que o Click já nos dá aí. Tá? Então, um mashup relativamente curto, né, mas muito bem feito. E assim como esse, existem vários outros, tá? Vários outros aqui dentro de demos.click.com, tá? Voltando para cá. Da mesma forma que esse recurso aqui é bem legal mesmo, você tem o click.dev, que é um portal relativamente novo, eu diria, acho que tem um ano e pouco, esse novo portal de dev da Click, e aqui tem absolutamente tudo que vocês precisam saber sobre como customizar, como embarcar o Click, né, como usar o motor do Click e trabalhar em cima de customizações ou de experiências diferentes do nativo em cima do que eles entregam, tá? Então, tem tudo, tem exemplos, tem biblioteca gratuita para usar, tem tutoriais, enfim, é um baita portal para desenvolvimento, tá? A gente usa bastante aqui como apoio, tá? Para os nossos desenvolvimentos. Então, assim, como é que a gente trabalha aqui em termos de embedar o clique, né? Eu falei um pouquinho lá no começo que você precisa conhecer o teu público para decidir se você vai para um painel nativo ou não. Se você for para o mashup ou para o embedado, você precisa prototipar, né? E é o que a gente faz aqui em termos de projeto, sempre, tá? Então, a gente entende a necessidade, né? A gente mapeia todos os riscos e todos os anseios dos usuários e quem está envolvido no projeto ainda numa etapa pré-desenho, porque isso aqui nos permite explorar mais livremente, sem perder muito tempo, né? Então, isso aqui é muito importante, para daí, com base nesse entendimento, desenhar as telas. E aqui é o coração de tudo, né? É aqui que a gente vai definir como é que é a experiência de navegação, como é que é a experiência de filtro, se a gente vai customizar gráficos ou não, ou vai só embedar gráficos nativos. Então, é aqui que a gente define tudo, porque depois disso é só, entre aspas, só implementar a parte web, né? Ou seja, quebrar esse layout em elementos web, em bibliotecas, enfim, JavaScript, CSS, para mimificar o que foi desenhado, o que foi definido aqui, né? Então, o coração de tudo está aqui na minha visão, tá? Então, você definir como é que vai ser a experiência final, validar isso, para daí implementar, e aí é um trabalho mais operacional de implementar aquilo que foi definido. E esse trabalho aqui, a gente pode categorizar ele em basicamente dois níveis, vamos dizer assim. Um nível um pouco mais simples, como esse aqui. O visual dele é bacana, mas assim, em termos de implementação, ele foi mais simples. Por quê? Porque aqui, embora a gente tenha customizado todo o visual, todo o menu, fundo, enfim, tá um visual bacana, tá diferente, né? A navegação tá aqui, eu tenho submenu, ele tá mais limpo, né? Tá mais fluido para o usuário. Embora isso tenha sido mudado, os objetos que estão sendo renderizados aqui são objetos nativos. A gente só embedou eles aqui e, ok, trocou cor, trocou fundo, trocou fonte para ficar com uma linguagem parecida da interface como um todo, tá? Mas isso a gente chama de um mashup nível mais básico, porque a gente não precisou customizar cada elemento, né? Então, a gente está só trazendo os gráficos do clique em páginas diferentes aqui, diagramando de maneira diferente. Esse painel aqui até tem um nívelzinho um pouco mais avançado, que é o seguinte, ele está trazendo
gráficos embedados de painéis diferentes. Está vendo que eu tenho filtros, eu tenho um conjunto de filtros chamado Executive Dashboard e eu tenho um conjunto de filtros chamado Sales Discovery. Por que isso? Porque esse mashup aqui, essa página embedada, ele está trazendo dados desses dois painéis e eu tenho aqui a identificação de qual é o painel original, né? Então eu consigo filtrar um ou outro individualmente, se eu quiser fazer dessa maneira. Ainda eu poderia, se quisesse, dizer assim, não, eu quero que os filtros sejam únicos, eu não quero fazer esses filtros individuais por painel, porque o usuário nem sabe que tem dois painéis rodando por baixo. Eu quero fazer algo integrado. Também dá para fazer na camada do mashup, né? Mesmo que você tenha, por exemplo, num painel A, nesse painel aqui, por exemplo, um campo ano chamado ano, e no painel B, o campo ano chamado year, não tem problema, a gente consegue integrar isso na camada do mashup, fazer com que ao filtrar um ano de um painel, ele mude também nos outros painéis com dimensão, nome de dimensão diferente, também é possível fazer. Então, assim, o céu é o limite, literalmente o céu é o limite, e aqui a gente está falando de um mashup mais básico, tá? Mais básico. Um mashup um pouco mais avançado, eu diria, seria algo como isso aqui, onde a gente não só pensa na interface como um todo, na experiência, como é que vai ser o menu quando abre no celular, e se a tela é grande, o que acontece? Então, tudo isso a gente tem que mapear, desenhar e implementar. O responsivo do clique, ele não acontece por mágica, alguém tem que pensar nesse responsivo, né? Você tem que desenhar e pensar, poxa, num tablet eu quero que o layout fique assim, mas no celular, não. E numa tela de TV, um desktop, eu consigo trabalhar tudo numa linha só. Então, tudo isso é possível, né? Mas você tem que projetar isso. E além da interface como um todo, nesse painel aqui, o que a gente fez foi customizar os gráficos em si, né? Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho uma navegação diferente aqui, a gente chama de caminho de pão, né? Você vai entrando nos níveis, vai dando drill na informação e ele vai aqui deixando para o usuário esse caminho visível para ele subir e descer com o dedo a qualquer momento. Aqui esse gráfico ele também é customizado, ele tem aqui no final do gráfico, eu tenho valor em percentual e valor absoluto como uma segunda informação ali, né? Então isso também é algo que no clique nativo, até onde eu me lembro, não é possível fazer. Então a gente customizou aqui também, então e a gente consegue customizar desde desse tipo de coisa até a experiência quando o usuário toca o dedo e faz o scroll no gráfico, né? Então, a animação de transição, né? Aquilo que parece meio mágica acontecendo na tela, a gente consegue fazer isso tudo aqui. Por quê? Porque a gente está trazendo só o dado do clique, né? E usando bibliotecas gráficas gratuitas ou fazendo a própria biblioteca gráfica, a gente pode construir o gráfico totalmente do zero na camada do mashup, e aí transformar a experiência como um todo, né? Então a gente chama isso de um mashup de nível avançado por isso, porque não é só embedar o gráfico, a gente está trazendo só o dado e aí está customizando praticamente tudo, né? Então, se não me engano, nesse painel aqui, o único elemento que a gente não customizou foram os filtros. Os filtros eles ficam acessíveis aqui, nesse botão aqui. É um outro exemplo de mashup em nível avançado, onde a gente, aqui sim, customizamos tudo, né? Então, essa aqui era a capa do painel, onde o usuário via esses cards aqui com a visão geral dos números, né? E aqui a visão de navegação de menu, aqui uma página interna, onde a gente customizou gráficos também, né? Então, esse gráfico não existe no clique, não existe nem na biblioteca que a gente costuma trabalhar, e a gente customizou ele para ter essas referências de melhor dia no mês, o pior dia do mês, que é o laranjinha, e assim vai, né? Então, são refinamentos que o ClickSense permite fazer, mas que você precisa embarcar os dados em algo fora do clique nativo, né? E aí entra o mashup. Tá? Então, entrando um pouquinho mais a fundo aqui, né? Mostrando para vocês como é que a coisa acontece, para quem não é da parte técnica e está nos acompanhando. Se eu der o zoom aqui nesse quadro, né, isso é o mashup, foi o que foi entregue para o cliente, e trouxer ele para uma visão um pouco mais aproximada, vocês vão perceber que esse dado é o mesmo desse aqui, né? Então, para chegar nesse resultado aqui,
a gente precisa obrigatoriamente ainda ter um ClickSense nativo com os dados, então o cálculo, a regra para chegar nesses valores, tudo isso é feito na camada do painel Click nativo, né? E aí sim, a gente simplesmente pega um objeto como esse aqui, né? E traz os dados, o resultado de cálculo, o título, por exemplo, né, desse objeto de D tal, por exemplo, e aí renderiza da maneira que a gente quiser. Então é assim que funciona. É uma das maneiras de se construir, tá? Também dá para fazer um mashup como esse aqui, só complementando, né? Então, essa abordagem é legal que, uma vez que você precise mudar a fórmula que calcula isso aqui, esse 09, ou esse label delta May, você não precisa abrir o código HTML e trocar nada aqui, porque a gente está trazendo daqui, da fonte, do QVF. E aí é basicamente você entrar aqui, alterar esse label, alterar essa regra, alterar a regra de cor e muda aqui. Por que que isso acontece assim? Porque foi implementado dessa maneira. Poderia ter sido diferente, a gente poderia ter implementado trazendo dados não de um painel clique com objetos construídos como esse aqui. A gente poderia simplesmente deixar todo o cálculo na camada do mashup e colocar lá na unha, né, ou através de variáveis, dizendo que esse cálculo aqui ele traz dados de uma dimensão tal, a métrica tal, mas esse objeto não existe aqui no lado do ClickSense nativo, né? Então tem duas maneiras de fazer. A gente já tentou de todos os tipos nesse tempo de trabalho aqui, a maneira mais simples, mais fácil em termos de manutenção é essa, né? Então você ter sempre um espelho do teu embedado, né, do teu mashup como nativo, e aí fica mais fácil de você até validar o número, né, saber se tem alguma inconsistência em termos de valor e comportamento e tal, e corrige isso. Aqui automaticamente vai mudar lá. Tá, então, o que dá para fazer com mashups? Basicamente, a gente consegue customizar gráficos nativos, isso é um resumão, tá? Customizar gráficos nativos, então eu posso embarcar um gráfico nativo, trocar cor, trocar alguns estilos, não tudo, tem limitação quando você embarca um gráfico nativo numa página web e trabalha com CSS por cima, você consegue ir até um determinado nível. Se você quiser customizar mais, você vai ter que criar um gráfico, um formato de visualização novo, é possível também, a gente faz isso e muita gente já faz isso, então é totalmente viável, dá mais trabalho, é aquela segunda abordagem que eu falei de mashups mais complexos, né, mais avançados. Dá para fazer uma solução white label em cima do Click, totalmente, assim como a gente fez a nossa, né, o New Hub, então totalmente viável, porque a API é totalmente aberta, os dados estão ali para você consumir da maneira que quiser. Algumas coisas que nem todo mundo sabe, por exemplo, o DAG, que é o On Demand App Generator, né, quando você tem volume de dados muito grande, e o ClickSense nativo já faz isso há bastante tempo. Até incrivelmente, eu vejo pouco cliente usando isso, é um baita de um recurso na ferramenta. O Mashup também consegue entregar isso, né? Então, se você quiser customizar essa experiência de um usuário final, criar um ODAG diferente daquela experiência, aquela interface padrão do ClickSense, através do Mashup é possível também. E também agora, por último, é possível customizar também o NLP, né, que é aquele Natural Language Processing, que é conversar ali com a ferramenta, fazer perguntas, ele te responde e tal. Então, esse mecanismo também ele é aberto, a gente consegue pensar, criar um produto, algo totalmente customizado para um determinado cenário, usando essa tecnologia, mas sem deixar a cara do ClickSense ali por debaixo, né, o do Click. Você pode customizar com a tua cara, com a tua experiência, porque isso está aberto também, tá? Então, isso tudo dá para fazer com mashups. E aí, onde hospedar os mashups, então, ClickSense? E aí entra um pouquinho, vou começar a falar um pouquinho de on-premise e SaaS, né, embedado nesses dois cenários. No on-premise, a gente consegue hospedar no próprio servidor ClickSense gerenciado pelo cliente, né? Então, através do QMC, ele é basicamente um mashup, ele pode ser uma extensão adicionada aqui, ó, nessa área de extensões aqui do QMC, bem simples. É a maneira mais simples e rápida de fazer, de manter também, tá? Então, dentro do mesmo servidor, o mesmo ambiente, onde
os usuários acessam no mesmo ambiente tanto os apps nativos quanto os mashups, tá? Então, isso é o on-premise, ClickSense Enterprise On-Premise. Ou ainda, a segunda opção no on-premise é em qualquer web service fora do ambiente Click, né? Então, isso também é possível, a gente pode hospedar em qualquer lugar, ou num servidor externo, num site público, como a gente viu, né? Naqueles exemplos ali, você pode hospedar e conectar a um ClickSense, a um painel, ou mais de um painel no on-premise. É possível fazer, bem tranquilo de fazer. São essas as duas opções no ClickSense on-premise. Então é isso, né? Você não vai acessar um ambiente só, você vai ter que acessar um serviço web que consome dados ou dado que estão dentro do teu servidor on-premise. Esse é o cenário on-premise. No SaaS é um pouquinho diferente. A gente pode, deve hospedar os painéis, os mashups Click fora do ambiente SaaS, obrigatoriamente. A gente não tem aquela opção de publicar mashups dentro do SaaS, não é possível, até onde eu sei, até onde a gente vem conversando com o pessoal da Click, não se tem a menor previsão, nem vontade de abrir isso para mashups, então, quer fazer mashup, quer customizar, você vai ter que ter o teu ambiente para publicar esse embedado, essa customização, conectando ao SaaS da Click, aos teus painéis no SaaS, mas assim, você vai ter que ter o teu ambiente gerenciado por você, ou um web service qualquer, ou até, eventualmente, um on-premise da Click, que é um cenário que a gente está vendo muita gente usar ainda, né? Tem cliente que está no on-premise, está indo para o SaaS, já está com seus painéis nativos todo no SaaS, e está rodando o mashup, está hospedando o mashup no on-premise, conectando aos QVFs que estão no SaaS. É um cenário possível também, assim como qualquer outro servidor web, usar o serviço ClickSense on-premise para fazer isso, tá? Então, são essas duas opções aí. Você tem o on-premise, você pode hospedar o mashup tanto aqui no teu on-premise, se tiver, né? Senão você obrigatoriamente tem que ir para um serviço web para hospedar os seus mashups e trazer dados desse SaaS, do ClickSense SaaS para cá. Nunca vai ter o acesso direto via embedado do usuário para lá, para o SaaS, porque eles não permitem, não está aberto para isso, tá? Então, em termos de hospedagem, essa é a grande mudança, tá? Diferenças técnicas entre SaaS e on-premise para Embedded Analytics. Em termos de autenticação, tá? No SaaS e no on-premise. No SaaS, ele é mais simples de implementar a autenticação, né? Eu não vou entrar no detalhe técnico aqui, porque a palestra nem é para isso, né? Mas entendo que no SaaS a autenticação é mais simples de se fazer, né, do que no on-premise. O on-premise exige conhecimento mais técnico, mais voltado para infraestrutura, configuração de virtual proxy, segurança, então aqui ganha o SaaS em termos de simplicidade, tá? É fácil de criar essa autenticação. Custom properties, users, apps, etc. No SaaS, as propriedades de entidade, né, usuários, aplicativos, spaces, são pré-estabelecidos e não podem ser criadas. Então, isso está do lado do SaaS, ninguém mexe, né, isso a gente não consegue criar isso como a gente consegue criar no on-premise, porque no on-premise ele é aberto, você tem aquele QMC, que te permite chegar num nível mais avançado em termos de customização. Então, aqui a gente, quando vai embedar, a gente tem um pouco mais de liberdade, sim, mas, ao mesmo tempo, isso aqui já está pronto, né? Então, eu vejo o SaaS como um ambiente mais seguro, mais controlado, com menor chance de erro do que um on-premise, que você tem uma máquina totalmente aberta, né? E aí vai depender muito da habilidade do teu pessoal de infra, de clique, saber fazer a coisa certa para a coisa funcionar bem, né? Então, quando você está no SaaS, você não tem esse risco, porque a clique está fazendo isso por você, né? Basicamente. Então, em termos de security rules, no SaaS, as regras são pré-determinadas, né? E está tudo relacionado a spaces, aplicativos, usuários, né? Aquilo que a gente conhece ali da abordagem SaaS. No on-premise, a gente tem um céu limite também em termos de security rules. Você pode criar regras de todo tipo, controlando cada usuário, acessa cada sheet, enfim, isso vira pode virar uma coisa mais complexa aqui. Te permite mais coisas? Sim, permite, mas vale a mesma observação, né? Se você está no on-premise e o teu pessoal de infra não tem
segurança total do que está fazendo, você pode estar dando brecha para a gente acessar pessoas, usuários acessarem coisas que não deveriam, né? E isso não acontece no SaaS, porque ele é aberto até determinado ponto, né? Então, ele é mais controlado nesse sentido também. User roles também, você tem a mesma coisa, o SaaS ele é pré-determinado pela Click, né? Então não necessita de conhecimento avançado para configurar isso, é muito simples de você criar roles aqui no SaaS, e no on-premise também você consegue criar mais, mas precisa de conhecimento técnico mais avançado. Então, assim, por que a gente está falando de coisas que aparentemente não são de mashup? Na verdade, são, porque isso tudo impacta em funcionalidades mais avançadas, de você criar coisas muito além do que só do visual, né? Então, você entender quem acessa o quê, o que pode. No fim das contas, eu acho que o SaaS ele é um ambiente que nos facilitou, né? A gente já construía embedado sempre em cima do on-premise, e quando veio o SaaS a gente começou a fazer mashup para SaaS, a gente no começo ficou meio assim, meio desconfiado e tal, mas logo de cara a gente viu que era muito mais simples, era mais fácil de conectar, mais fácil de autenticar, mais fácil de gerenciar, enfim, só cenários positivos aí para o SaaS, tá? Então a gente ficou bastante contente com essa frente aí que o SaaS nos trouxe. E aí, para finalizar, eu acho que eu já estou meio em cima da hora, queria, né, Guilherme e Marco, abrir um pouco no final para perguntas aí, enfim, comentários. Eu queria passar rapidamente sobre o nosso próprio produto embarcando o ClickSense, que é o New Hub. Vou passar uma visão geral por ele, eu queria navegar um pouquinho, estou até com ele aberto aqui, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Então, o New Hub é um mashup que transforma, ele é um mashup, né? Ele transforma a experiência de uso dos seus painéis Click automaticamente, né? Então, quando você entra na home, você já enxerga dados, né, de painéis sem entrar nele, lembrando que isso aqui, ele é um produto ainda que roda ainda somente no QAP e no Enterprise, tá? A gente está trabalhando já se mexendo em termos de SaaS, tá? Mas o que a gente tem pronto hoje ainda é para QAP Enterprise. Ele é um portal que, por exemplo, para quem tem QAP é muito útil, porque ele transforma automaticamente todos os seus painéis Click nativo em mashup, e isso é um requisito de quem tem a licença QAP. Você não consegue consumir um painel nativo dentro do QAP, você tem que customizar ele, e o New Hub já faz isso automaticamente, né? Então, o que vocês estão vendo aqui do lado é um painel Click nativo dentro do New Hub, mas ele se transforma automaticamente no mashup, como vocês estão vendo aqui, né? A navegação dentro do painel está aqui no menu, você tem filtro, favoritos, aqui você volta para o contexto do Hub como um todo, para trocar de um painel para outro, mas isso aqui é tudo gerado automaticamente, não tem uma linha de código que o administrador precisa fazer, nada de CSS, JavaScript, já está pronto, é um produto que está embarcado com o Click por dentro. Tá? Então aqui com ele a gente consegue criar grupos e subgrupos para organizar melhor painéis, isso tudo sendo gerenciado dentro do QMC, de um servidor Click on-premise, né? Isso aqui, a carinha, é a home dele, né? Então, quando o usuário acessa a home desse produto, desse New Hub, ele é um mashup, eu estou vendo já uma configuração de menu diferente dos meus fluxos, dos meus streams, porque isso também a gente consegue criar dentro de um painel de administração que também roda no mesmo servidor Click, né? Então, isso aqui é o que o usuário vê, em termos de experiência, de layout, né? Você está vendo alguns cards de painéis sem entrar neles, né? E aí poderia clicar aqui no botão e entrar, ou navegar pelo menu. Isso aqui é o mesmo produto, só que com CSS customizado, o logo pode ser alterado, enfim, essas cores pode ser mudada. Então isso já vem pronto, né? Isso aqui é como o usuário final vê um painel Click nativo dentro do New Hub. Então aquilo que eu mostrei para vocês, né? Ele automaticamente transforma um painel Click nativo para esse contexto de uso aqui, a navegação entre sheets fica aqui do lado, os filtros principais ficam aqui em cima, é uma tela mais customizada, mais pronta para um usuário que não vai fazer uso do self-service ali, você vai consumir o dado,
né, e você não quer ficar fazendo mashup um por um para cada um dos seus painéis. Bom, então esse produto que a gente desenvolveu, ele transforma todos os painéis seguindo essa lógica, seguindo essa experiência que a gente customizou aqui. A gente consegue ainda embarcar dentro desse painel, dentro desse portal, mashups. Então, se você ainda assim quiser customizar um mashup, não quero trabalhar com clique nativo, você consegue customizar, publicar e relacionar ele no menu aqui, né? Coisa que o Hub padrão também não consegue fazer, né? No Hub do on-premise, se você publicar um mashup, ele não fica visível ali nos seus fluxos. Você tem que publicar um atalho para ele em algum lugar para o usuário acessar. Então, através do New Hub, você consegue misturar mashups ou aplicativos nativos nessa estrutura de menu. Tá. Isso aqui é o painel de administração dele, então aqui você consegue ver que você consegue customizar N coisas, né, a cor que vai aparecer na home, em que grupo esse painel aqui, por exemplo, vai aparecer no menu. Quero que esse painel Sales Discovery apareça no grupo Strategic Dashboards, que é esse aqui. Então, isso tudo você faz um gerenciamento aqui dentro do teu servidor ClickSense, né, através de um usuário que tenha permissão para isso. Tá? A gente usa os Click Tokens também. Então, outra tela de customização, pode trocar logo, cor, espaçamento entre objetos, tema de cor. Eu não quero os meus favoritos ali, eu quero desabilitar, é aqui. Então, a gente criou uma interface de gestão desse produto e uma interface de uso para o usuário final. Então, aqui também é como adicionar objetos na home, né? Eu só arrasto daqui para lá. Eu consigo também trocar cores, enfim, padronizar da forma que eu quiser. E aqui, só um consolidado aí dos principais diferenciais aqui entre o New Hub e o Hub padrão, né? Então, o New Hub ele exibe mashups além de apps nativos. Ele organiza conteúdo, né, em grupos e subgrupos. Isso é muito bom quando você tem uma quantidade muito grande de painéis para organizar e, às vezes, no Hub nativo fica meio bagunçado. Ele exibe gráficos e extensões diretamente na home, né? A gente sabe que o Click, a versão SaaS do Click já faz isso, mas o on-premise não. Então, para esse cenário aqui, é um baita diferencial. Segregação de conteúdo, né? Então você pode ter 200 painéis publicados no teu servidor Click e dizer que no New Hub você vai ter 30, que são os que você homologou, enfim, você quer selecionar 30 desses 200 para deixar disponível para os teus usuários. É possível fazer isso também, tá? Então ele fica mais organizado, segregado. Ele é o único portal que eu tenho conhecimento, que a gente tem conhecimento, que agrega painéis que usam QAP, né, de forma automatizada, então isso é um baita diferencial também. Permite white label, né, customização visual total, então você consegue trabalhar bastante em termos de personalização. E essa última funcionalidade que é transformar automaticamente painéis nativos num mashup, né, sem precisar construir um mashup do zero. Então, isso é uma visão bem geral, né. Eu fiz questão de trazer um pouco do que o New Hub faz, porque a gente usou só os recursos que a Click nos dá em termos de API, tá? Então, assim, a gente não tem nada rodando fora, não tem um banco de dados próprio, não. Ele está rodando, consumindo tudo que a Click nos fornece em termos de API, funcionalidade dentro do QMC. Então, assim, dá para fazer muito mais do que customizar, muito, muito mais mesmo, né? A gente conseguiu usar bastante os recursos que o produto nos oferece aí. Gente, é isso, já acho que eu passei bastante aí do tempo, são 5 para as 3, né? Então, eu queria agradecer de novo o convite. A palestra não foi tão técnica, né? Talvez a gente tenha que chamar outro pessoal para fazer aqui a parte mais técnica, mas eu acho que vale como uma primeira introdução aí ao assunto e abrir o canal para umas próximas aí. Agradeço de novo.